E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco, da questão do ateísmo. Já tá com alguns dias que eu tava para gravar um vídeo voltado, a este assunto. E ontem recebi um comentário, sugerindo, me perguntando justamente, sobre isso, a questão da mitologia dos ateus, que diz, Jesus é um mito, é mais um mito. Eu vi um ateu dizendo que tem 30 mil, cerca de 30 mil, deuses catalogados. Como é que você sabe que o seu Deus, quer dizer isso, Como é que você sabe que o seu Deus, que você adora, que você segue, não é apenas um desses aí, de um desses milhares de deuses catalogados, da história. Então vamos tratar um pouco desse assunto. Veja, 30 mil, cerca de 30 mil deuses catalogados. Como é que eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas, não é um desses aí, apenas, que é um mito? Porque pela luz da razão, a gente vê de longe, a gente vê de longe, meu camarada. A gente vê de longe. Mas a história diz, que houve outros Jesus e também, morreram e que ressuscitaram, que inclusive nasceram também de uma mãe virgem. Veja, tudo isso rola no meio, do ateísmo, da mitologia que eles contam lá. Mas tem pessoas que também ressuscitou, tem deuses que ressuscitou também, tem deuses que nasceram também de mãe virgem. E agora como é que fica? Será se a Bíblia é apenas uma cópia dessas histórias, dessas mitologias que estão enganando todo mundo? Será que a Bíblia não é apenas uma cópia? E tem pessoas que já perderam a fé, já perderam a credibilidade pelas Sagradas Escrituras, já não crê mais nas Sagradas Escrituras. De tanto ouvir, essas histórias, que a Bíblia apenas é uma cópia dessas histórias anteriores. Então a pessoa vai ouvindo nesses professores, eles têm uma lábia, cativante, mostra, um grau de sabedoria e tal. E eu sei que a pessoa vai se deixando levar por aquilo ali, vai se deixando levar. Dificuldades na igreja, dificuldade de entender a vida, a sociedade, uma sociedade violenta, doenças, pobrezas, Então tudo isso vai se somando, se somando. E aí quando chegam esses professores, essas histórias mitológicas, Cristo é uma farsa, Olha, a Bíblia é uma farsa. Olha esse Deus que você está aí adorando, esse Cristo é um Cristo romano, uma invenção de Roma, tal. Então é muita poeira, muita poeira para encobrir a verdade, Inclusive, como eu já falei, já vi comentários dizendo isso. Olha, não, mas tal fulano, aí cito lá o nome desses deuses, tal Deus, também consta na história que ele ressuscitou. Consta também na história que ele nasceu de uma mãe virgem. Entende, meus irmãos? Então tudo isso vai contribuindo, para as pessoas perderem a fé e a credibilidade nas Sagradas Escrituras. Mas como é que você se deixa levar tão rápido por alguém que diz, olha, lá no passado, houve um Cristo, houve um Jesus também que Deus enviou, houve vários Jesus que Deus enviou,
inclusive nascido de mulher, de mãe virgem, né? Então veja, como é que você deixa levar rapidamente por essa história? Eu vou te mostrar aqui uma resposta para isso, muito simples, de cara. Quando você ouvir essa história, mas tal tempo, bem anterior à Bíblia, houve quem ressuscitou e houve quem foi nascido de mãe virgem. Houve? Beleza. Quando você ouvir essa história, você pergunta à pessoa, uma pergunta simples: onde estão as obras desse Deus, desse mito que você está falando? Uma pergunta simples, né? Onde estão as obras deles? Onde estão os frutos dessa divindade? Sim, né? Perguntar onde está a obra dessa pessoa, desse Deus, né? Desse mito que está sendo aí contado. É uma crítica que a gente tem que fazer rapidamente. Não, houve um Jesus Cristo, nascido de uma virgem, que também morreu e ressuscitou. Opa, beleza, houve. Cadê a obra dele? Né? Uma pergunta bem simples. Cadê a obra dele? Aí a pessoa já vai, peraí, a obra dele? Mas a obra dele está só escrito no papel. Está só no papel, está só na história. Mas ele não tem seguidor? Ele não fundou uma instituição? Não. Só está escrito no papel? Sim, só está escrito no papel. Ué, como é que você vai crer em tal, né, divindade, em tal história, se não tem obra, se não tem rastros, se não tem esses frutos? Veja, isso nosso Senhor Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 7, no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7, versículo 16 e o versículo 20. Jesus disse: é pelos frutos que os conhecereis. Olha só que interessante, né? Isso é um texto bíblico, escrito há quase 2000 anos atrás, né? Pelos frutos os conhecereis. Peraí, então, quando eu tiver diante de mim, né, essa indagação, né, ateia, olha, tem 30 mil deuses catalogados. Não seria, né, o Cristo que você adora apenas um deles? Porque consta que teve um que ressuscitou, nasceu de mãe virgem. Opa, consta. Aí Cristo estaria dizendo assim: pergunta para ele o que é que ele está falando aí faz. Quais são as suas obras? Para mostrar para a gente não ir só pela fé, para a gente também pela razão. Fé e razão. Entende, meus irmãos? Então, quando falar, mostra os seus frutos, as suas obras, com certeza, essa infinidade de milhares e milhares de mitos vai ficando para trás, vai se dissolvendo, né? Vai se diluindo. Ou seja, aí vai ficar só quem é realmente verdadeiro. Qual é a obra desse tal? Pergunta para esse ateu, né? Questiona, qual é a obra que ele faz? Tá no livro que você leu. Mas no livro que você leu, conta somente a história desse que ressuscitou antes de Cristo, desse que nasceu de uma mãe virgem antes de Cristo? Só conta a história? Não, só a história é muito pouco, né? A gente tem que saber o que ele faz. Entende, meus irmãos? Porque isso é um versículo bíblico, isso é uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, cabe a mim e a você indagar essas, né, objeções com essa pergunta: o que é que esse mito faz? Com certeza vai eliminar todos os falsos profetas. Mateus 7, versículo 16 e versículo 20, né? Vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Aí, meu amigo, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 38. Veja, João 10, 38. A Jesus vai dizer: mesmo que não queira crer em mim, credes nas minhas obras. Olha, que coisa, né? Então quer dizer que Jesus disse em Mateus 7, 16, que é pelos frutos que se conhecem. Pelos frutos os conhecereis, né? Aqueles que vão se apresentar nesse mundo
O Cristo disse assim, é pelos frutos que os conhecereis. Agora em João 10, 38, Jesus está dizendo assim, ó, mesmo que você não queira crer em mim, creia nas minhas obras. Opa, peraí. Creia nas minhas obras. Para não ser uma fé cega. O que Jesus está dizendo? Para não ser uma fé cega. Então Jesus diz, mesmo que não queira crer em mim, crede por causa das minhas obras. Credes, né? E crê que o Pai está em mim, né? E eu no Pai. Olha só a diferença, né, dos mitos. Então, os mitos que você ouviu falar, tem obras? Tem seguidores? Fez alguma coisa na prática para que a nossa razão creia nele, né? Então, e Jesus não disse assim, ó, se você não crê em mim, se não quer crer em mim, crede nas minhas obras. E mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 24, ele diz assim, se eu não tivesse vindo e tivesse feito obra, né, que nenhum outro fez. Escuta aí, João 15, versículo 24. Se eu não tivesse vindo e feito obras que nenhum outro fez, eles não teriam culpa. Porém, viram as obras de Cristo, e mesmo assim odiaram a Cristo e a seu Pai. Então veja, Jesus disse que veio e fez obras que nenhum outro fez. Então veja a diferença. Os mitos, né, da história, os 30 mil deuses catalogados. Qual fez isso? Se identifica por causa de suas obras. Cristo disse assim, ó, Cristo está se identificando por causa de suas obras. Mesmo que não queira crer em mim, creia nas minhas obras. Veja o que eu estou fazendo, veja as minhas obras. Aí, meu amigo, se você for pesquisar, né, a grande obra de Cristo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, se você for pesquisar, simplesmente você vai ver que ela é a maior obra de caridade desse mundo. A maior obra de caridade desse mundo. O que foi que Cristo disse? Pelos frutos os conhecereis. Se você for estudar seriamente, honestamente, você vai verificar que a Igreja de Cristo, né, a grande obra de Cristo, salvou a nossa civilização ocidental. Quando o Império Romano caiu no V século, coube à Igreja, a única instituição que ficou de pé, restaurar, construir, né, a nossa civilização. Então a gente vê tudo isso na história. Os monges católicos, né, eles são considerados os agricultores, né, da Europa. Ou seja, fez um trabalho que ninguém nesse planeta faria. Eles fizeram. Coube a eles fazer, restaurar, reerguer, construir, né, a nossa civilização. Então, qual mito fez isso, né? Qual Deus fez isso? Fundou uma instituição e essa instituição salvou o nosso mundo. Salvou, né, o nosso mundo que a gente conhece. Se não fosse isso aí, como é que a gente vai? A gente não teria nem noção de quem nós seríamos, né? Se existiríamos ou não. Então quer dizer que, olha a diferença da realidade, né, para a mitologia, né? Olha a diferença. Então tem 30 mil deuses catalogados, ok. Mostra a obra de cada um. Cristo disse que a dele, que ele fez obra que nenhum outro fez. Que nenhum outro fez. Olha a diferença. Para mostrar que a sua obra é a maior. Está mostrando a sua identidade. Olha, se eu não tivesse vindo e feito obras que nenhum outro fez. João 15, 24. Mesmo que não queira crer em mim, crede nas minhas obras, crede por causa das minhas obras. João 10, 38. É pelos frutos que os conhecereis. Mateus 7, 16. Então, meus irmãos, aí a gente vai diluindo, né? A gente transforma em fumaça toda essa mitologia. Então, Cristo não é uma imitação, né, do passado. Ele não é uma cópia do passado. Porque na história não houve quem fez mais do que ele, né? Na história não houve quem fez mais do que ele. E ele já se identificou. Veja,
um detalhe, a gente não passar despercebido. Se a gente fosse escrever hoje, né, a história, fosse escrever hoje uma história, pelo simples fato, né, da Igreja Católica já ser a maior obra de caridade desse planeta, de ter salvado a nossa civilização quando o Império Romano caiu, e tantas outras coisas, né, construído as universidades, ou seja, né, quem estuda a história da Igreja com honestidade vai perceber. Veja, se a gente fosse escrever hoje sobre a Igreja, né, seria fácil eu dizer, não, a Igreja é a maior obra de caridade do planeta. Sim, porque de fato ela é. Então, se eu escrever hoje, não, a Igreja Católica salvou a nossa civilização. Sim, eu escrever hoje, depois que a coisa aconteceu, né? Aí fica fácil, né? Alguém vai dizer, não, mas aí fica fácil. Você está escrevendo porque a Igreja Católica já é realmente, né, a maior instituição de caridade do planeta. Então você está escrevendo algo que é uma realidade. Sim. Se fosse para escrever hoje, né? Aí ficava fácil. O problema, meus irmãos, é que isso foi escrito sobre a obra de Cristo há quase 2000 anos atrás. Isso já estava na Bíblia, escrito há quase 2000 anos atrás, que a obra de Cristo seria, né, a maior. Que ele fez obra que nenhum outro fez nesse mundo, nesse planeta. Então veja, é a Bíblia se cumprindo diante de nossos olhos. Nós estamos diante de uma realidade incrível. Nós estamos diante de um texto escrito, esses textos que eu indiquei para você, nós estamos diante desses textos escritos há quase 2000 anos atrás, dessa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, e em pleno século 21, a gente vê a obra de Cristo, a maior obra de caridade desse planeta, salvou, né, o nosso mundo, e tantas outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Então veja, qual desses mitos que alguém diz que ressuscitou, que alguém diz que nasceu de uma virgem, tem uma obra? Ou é apenas um mito ali, num papel, apenas estéril, sem obra, sem seguidores, só está lá registrado, só está lá registrado. E Jesus disse, é pelos frutos que os conhecereis. Entendeu, meus irmãos? Deu para você compreender, você que é ateu militante, que é ateu, que está em dúvida, que está desconfiado com a Bíblia, porque você ouviu histórias que bem anteriores à Bíblia, né, já aconteceu isso. Deus já havia enviado Jesus, outros Cristos. Para quebrar tudo isso, meu irmão, Cristo se identificou, né, se identificou. Olha, é pelos frutos que os conhecereis. Olha, se eu não tivesse vindo e feito as obras que nenhum outro fez, aí ninguém teria culpa, né? Mas vendo as obras de Cristo, vendo a sua maior obra desse planeta, que é a Igreja Católica, essa obra de caridade, só para você ter uma ideia, pesquisa aí sobre isso, qual a maior obra de caridade desse planeta. Você vai ver que na África, 60% das escolas e dos hospitais é mantido pela igreja. Qual um governo do mundo quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. A obra da igreja ninguém quer fazer. Então veja, não se trata de Cristo, né, uma pessoa lendária, um mito, igual a tantos outros, não, meu irmão. Repito, o que está escrito nas Sagradas Escrituras é pelos frutos que os conhecereis. Se fosse escrito hoje, aí a pessoa dizia, não, mas está escrevendo depois que aconteceu. Aí fica fácil. O problema, meus irmãos, é que isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Foi escrito sobre Jesus Cristo. Que a sua obra, que a sua identidade seria, né, a sua grande obra. É pelos frutos que os conhecereis. Entende, meus irmãos? Então eu espero ter contribuído com esse vídeo. E analise essas objeções, como eu falei nesse vídeo. É só analisar a obra de cada um. É pelos frutos que os conhecereis. Beleza, meus irmãos? É pelos frutos que os conhecereis. Não se esqueça disso. Diante de uma objeção, né, ateia desse mundo, questione. Cadê os frutos desse tal mito, desse tal Deus que você está falando aí? Então aí você vai eliminar os falsos. E você vai ficar unicamente com Deus, com aquilo que
é visível, que a gente consegue ver, que a gente consegue pesquisar e analisar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário. Muito obrigado e fiquem com Deus.